Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Zuli, sou professor de matemática e hoje a gente vai trabalhar aí a apostila do Pré-ENEM. Vamos lá? A gente vai começar na lição 24. Na lição 24, ele fala sobre transformações isométricas, tá ok? É um assunto que por algum tempo foi muito cobrado no Enem, parou-se, ou seja, ele descansou um tempo, mas está com toda a onda de quem está voltando esse assunto a ser cobrado. Vamos ver uma questão aqui, vamos ver, na verdade, o assunto do que ele se trata? Vamos lá comigo. Bom, translação. A gente praticamente hoje vai falar de translação, rotação e reflexão. O primeiro, translação. Bom, o que vem ser uma translação? Imagine você um quadrilátero, tá? E os seus vértices, o quadrilátero a gente vai nomear ele de quadrilátero ABCD, tá ok? Imagine que a gente queira movimentar esse quadrilátero em qualquer posição que a gente precise. Ou seja, eu vou deslocar esse quadrilátero, ou seja, esse trapézio, para a posição que eu queira. Então vamos lá? Vamos mudar ele para a posição onde está indicando a seta. Veja só você. O que eu quero que você observe? Vamos comigo? Vou te mostrar aqui comigo, ó. Repara que o vértice A continuou na mesma posição do vértice A, ou seja, na parte de baixo. Que o vértice B continuou na mesma posição do vértice B, que o vértice C continuou na mesma posição que está o vértice C e que o vértice D está na mesma posição do vértice D. Ou seja, é como se fossem as minhas mãos. Presta bem atenção. Eu vou pegar a minha mão desse lugar e eu vou simplesmente colocar em outro. Repara, isso é translação. Eu pegar a minha mão de uma posição e colocar ela em outra. Veja que quando eu faço isso, eu não estou fazendo uma translação, eu estou rotacionando. Então, para que eu faça uma translação, eu preciso pegar um objeto e colocá-lo ele na mesma posição em qualquer lugar que eu queira, mas que ele continue na mesma posição que ele estava. Tá ok? Ele vai estar em um lugar diferente, mas na mesma posição. Fechou? Vamos mais uma vez? Vamos lá. Eu vou pegar aqui para você, novamente, e eu vou mudar o nosso trapézio de lugar. Veja só você. Repara que tudo continua igual, tá certo? O vértice A, B, C e D continua na mesma posição da inicial. Eu só mudei o trapézio de lugar, sem mexer com a estrutura dele. Tranquilo? Isso é translação. Obviamente, pode ser que já tenha acontecido de você ouvir assim, vai comprar uma passagem de avião ou de ônibus, que seja de avião, né? Vai comprar uma passagem de avião e fala assim: o translado do aeroporto ao hotel é gratuito. Translado, ele vai pegar você lá no aeroporto e levar você para o hotel. Ou seja, ele vai mudar você de posição. Daí vem o nome translação. Então, ok? Vamos para o próximo? No próximo, a gente tem a reflexão. Isso. Reflexão vem de refletir, do espelho, tá certo? Então imagine essa minha linha preta, essa linha como sendo um espelho, ok? Imagine mais ainda que eu tenho uma seta apontando para esse espelho. Quando ela se refletir no espelho, como é que fica a imagem do outro lado, tá? Ela não vai ficar na mesma posição, concorda comigo? Ela vai estar de frente, viu? Ou seja, o que que eu quero que você observe? Que a distância que a gente tem do bico, ou seja, da pontinha da minha seta até o eixo de reflexão é o mesmo que a gente tem lá da pontinha, ou seja, né, do biquinho da minha seta até o eixo da reflexão. Da mesma maneira que eu tenho o meu pontinho aqui atrás, ó, da minha seta. Esse pontinho, essa distância, é a mesma distância que eu tenho lá da minha reflexão, tá ok? Ele está refletindo. Como é que eu vou te mostrar isso? Presta bem atenção aqui, ó. Veja só você, as minhas duas mãos. O que que acontece? Elas estão se refletindo, tá? Ó, veja só, o meu dedão está apontando para mim, tá ok? E o meu dedo mindinho, ou seja, está apontando para aí, para a tela onde você está me vendo. Então, eles estão na mesma posição. Repara que se eu tivesse assim, não estaria na mesma posição. O meu dedão está apontando para você e o dedão dessa mão está apontando para mim. Não é uma reflexão. Eles têm que estar na mesma posição contrária, tá? Olhando um para o outro. Fechou? Pensando nisso, a gente entendeu um pouquinho do que é reflexão. Vamos para frente?
Vamos falar de rotação. O nome já fala, está rotacionando, né? Para isso, vamos mostrar aqui para você esse coração que eu falei mostrei aqui para você. Ó. O coração, eu vou botar um ponto fixo nele. Aonde? Aonde a gente quiser. Esse ponto fixo, tá? Eu vou pôr bem aqui no biquinho do coração aqui embaixo, ó. É como se eu segurasse esse ponto e rotacionasse, ou seja, rodasse o coração com esse ponto preto fixo, ou seja, o ponto preto não vai se mexer, só o coração que vai ficar rodando em volta do ponto preto. Vamos lá comigo, ó. Presta bem atenção, vamos rodar aqui, ó. Entendeu? Veja, ele rotacionou, ele rodou. Mas o quanto que ele pode fazer isso? O quanto a gente precisar. Tá certo? Ó, pode mais um pouco? Pode mais um pouco. Tá vendo? Ele está rodando em torno desse ponto preto. Esse ponto preto nosso é o ponto de rotação. Tá ok? Vamos lá, ó. Pensando nisso aqui, a gente já vai resolver uma questão do Enem. Vamos jogar na tela para a gente ver? Olha lá, ó. No Enem de 2018, ele fala assim pra gente, ó. Isometria é uma transformação geométrica que, aplicada a uma figura, mantém as distâncias entre os seus pontos. Entre os seus pontos. Duas das transformações isométricas são a reflexão e a rotação. A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada eixo. Esse eixo, olha lá, ó, vamos lá, esse eixo, ele funciona como um espelho à imagem, tá? Ou seja, refletida, ela é o resultado da transformação. Aí, a rotação é o giro de uma figura ao redor de um ponto chamado centro de rotação. A figura sofreu 5 transformações isométricas nessa ordem. Espera um pouquinho, vamos dar um puxem, puxa o freio de mão e vamos dar uma lida de novo. Olha o que ele falou para você. Ele, tá, simplesmente, ele mostrou para você, ele falou para você, tá, o que é uma reflexão, tá? E falou também para você o que é uma rotação. Você nem precisava saber e ele foi lá e enunciou o cada um deles o que é. Mas vamos lá, agora finalmente a gente vai ao exercício. A figura, ela sofreu 5 transformações isométricas nessa ordem. Vamos ler? Primeira transformação, ela fez uma reflexão no eixo X, ou seja, ela refletiu no eixo X. 2, ela fez uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, ok? Com o centro de rotação no ponto A. 3, ele fez uma reflexão no eixo Y. E 4, fez uma rotação de 45 graus no sentido horário, com o centro de rotação no ponto A. E quinta e última, ele fez uma reflexão no eixo X. Ele quer saber qual que é a posição final da figura, né? Ó, e tá aí nossas alternativas de respostas. Tranquilo? Ah, então vamos lá. Primeira coisa que ele fez uma reflexão no eixo X. Opa, vamos aqui, ó, o nosso eixo X. Vou dar uma reforçadinha em preto para você, que é para você dar uma olhadinha como é que ele ficou. Agora, para não ficar com ciúme, vamos fazer um lá no eixo Y também, tá bom? Ó, o que, que é uma reflexão no eixo X? É como se o eixo X fosse o nosso espelho. Então, esse coraçãozinho que eu vou pintar de azul para você, tá certo? Ó, vou de novo, mais uma vez. Eu vou pegar esse coraçãozinho, eu vou pintar ele de azul para você, e eu vou refletir ele no eixo X, como se o eixo X fosse o nosso espelho. Fechou? Então vamos lá? O que, que a gente vai fazer? Vamos trazer o coração para o lado de baixo, tá? Como se fosse o espelho. Olha lá, ó, que bonitinho que ficou. Isso. O que aconteceu aqui? Esse foi o primeiro movimento que ele fez, tá? Ele está refletindo no eixo X. É como se o eixo X fosse o nosso espelho. Agora, vamos para o segundo movimento. No segundo movimento, houve uma rotação de 90 graus, tá? No sentido anti-horário. Bom, já que ele está falando aqui no sentido anti-horário, deixa eu pegar minha canetinha e lembrar você. Sentido anti-horário é o contrário do movimento do relógio, tá certo? Ó, então, sentido anti-horário quer dizer que ele vai fazer este movimento daqui. Tranquilo? Bom, Zuli, como é que eu sei? Vou ter que levar uma régua para medir 90 graus? Não, nada disso, não precisa disso, né? Ó, eu fiz uma linha ali que é para você traçar. Ou seja, ao movimentar 90 graus, olha o que vai acontecer? Pronto, ó, ele movimentou 90 graus. Repara que ele estava bem nesse cantinho, ó. O que a gente repara aqui?
é que ele andou 90 graus. Concorda comigo? Eu vou apagar essa retinha que eu acabei de fazer, porque a gente não precisa dela. E agora sim, agora vamos para o terceiro movimento. No terceiro movimento, repara, ele fez uma reflexão com o eixo Y. Reflexão, de refletir, beleza? Então o nosso eixo Y agora, ele é o espelho. E a gente vai pegar esse coração e vai levar ele para o outro lado, refletindo o outro lado, tá bom? E quando a gente for refletir do outro lado, como é que vai acontecer? Repara lá, vou apagar a minha linha que eu tinha ali e eu vou levar ele para o outro lado. Tudo bem, eu levei ele rodando, mas foi o único jeito que eu consegui de trazer isso para você, tá bom, pessoal? Lembra que ele está refletindo, tá bom? A gente acabou de fazer o terceiro movimento. Agora, a gente precisa fazer o quarto movimento. Qual que é o quarto movimento? A gente vai rotacionar o eixo, né? Vai rotacionar ele em 45 graus, no sentido horário. Poxa, como que eu vou fazer isso em 45 graus? É muito simples, presta bem atenção, ó. Eu tenho o meu eixo, deixa eu pegar minha canetinha aqui para você, tá, ó. Eu tenho o meu eixo, tá? Tá aqui. E aqui eu sei que vai formar um ângulo de 90. Então, eu vou pegar a metade disso aqui, ó. Eu não preciso de uma régua, tá, para me indicar um ângulo de 45 graus. Lembra desse detalhe, tranquilão? Eu vou apagar aqui, por quê? Porque a gente vai fazer o próximo movimento dele, tá? No próximo movimento, deixa eu tirar daqui da tela, pronto. E aí, ó, pronto, eu rodei ele, ó, 45 graus. E agora, finalmente, a gente já vai fazer o último movimento, que é uma de reflexão com o eixo X. Tá, cuidado agora porque essa é a parte mais sensível. Por quê? O nosso eixo X, ele vai ser o espelho. Mas repara, repare aí você, né, que o nosso coração está em cima do eixo X. Como ele vai ser o espelho, o que que vai acontecer? A parte que está abaixo do eixo X vai para cima. E a parte que está abaixo, desculpa, a parte que está abaixo do eixo X vai para cima do eixo X. E a parte que está acima vai para baixo. Então repare você que a pontinha lá do onde nós tínhamos o nosso ponto A, ele vai rotacionar e vai para cima. Olha lá que fofo. Pronto. E aí você já pode marcar a resposta. Qual que é a resposta? Alternativa letra C. Marca, circula e corre para o abraço. Facinho que foi. Ah, não é? Você só precisava saber o que era rotação e reflexão. Tranquilo, tá bom? Vamos para a próxima? Opa! Ah. Questão 2. Do Enem de 2017 caiu bem assim. Repara só você. A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Por um problema de fixação, um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrada na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girar rente à parede o menor ângulo possível, inferior a 360 graus. Vamos ver a tela? Está lá para gente. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo o que foi estabelecido e girando um ângulo, é girando um ângulo de tchan, 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 tchan. Vamos lá comigo? Vou pedir para o meu amigo Google dar uma olhadinha aqui para mim poder aparecer na tela. Isso, olha aqui, ó. Veja só o que aconteceu. O camarada foi lá e colocou, opa, deixa eu pegar uma caneta aqui que é para você enxergar, colocou um preguinho, vamos falar que foi um preguinho aqui e um preguinho aqui no ponto B. Só que o que aconteceu? O preguinho lá do ponto A se desprendeu e a nossa tela, pá, girou. Tá vendo? Ó? A nossa tela girou e ficou nessa posição que está aqui. Beleza? Tá nessa posição daqui. Eu vou pedir para você desconsiderar esse ponto que está aqui do lado, porque era uma imagem que tem na sua apostila inclusive, tá, mas eu acredito que foi um erro de digitação na hora de colocar, tá, e aí quando eu copiei, veio junto, ok? Vamos lá? Ó lá. Primeira coisa, deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Repara você um detalhe, eu queria que você olhasse esse camarada daqui. Ele falou pra gente que a nossa tela é um quadrado.
Concorda comigo? Opa, se a tela nossa é um quadrado, então você sabe que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. É ou não é? É um ângulo de 90 graus, tranquilo? Veja só o que a gente precisa. A gente precisa pegar essa linha daqui, ou seja, essa lateral do quadro e trazer ela para cá. Concorda comigo? Tá certo? Ó, eu preciso trazer ela para cá. E olha que facinho que é isso. Vê se não é facinho. Até eu sei fazer. Olha aqui, ó. Esse ângulozinho que a gente tem ali é um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, para que eu coloque a tela de volta no mesmo lugar, vamos lá, ó. A gente precisa o que aqui? A gente precisa andar 45 graus mais o 90. Ou seja, se eu andar o 90 graus mais o 45 graus, ele vai me dar exatamente 135 graus. Então, é o menor posição, que, né, ou seja, o menor giro que eu posso dar para colocar essa tela no lugar é um giro de 135 graus no sentido horário. Por que no horário? Ó, estou caminhando de acordo com os ponteiros do relógio, tá bom? Vamos lá, de certo você está pensando, poxa, por que que eu não posso pegar essa minha reta e simplesmente girar ela tudo isso? Porque aí o giro seria muito maior, concorda comigo? Ó, eu teria todo esse giro para dar. Aliás, desculpa, tá? Ó, eu vou até apagar aqui e vou colocar de uma outra cor para você, que é para você olhar mais. Ó, eu teria que rodar todo esse giro daqui. Fora isso, eu teria que andar mais esse 90 graus. Então, só de olhar, você consegue perceber que a parte azul é muito maior que a parte vermelha. O que que a gente vai fazer agora? Só vai marcar a resposta e correr para o abraço. Tranquilo? Foi fácil também, né? Esses são alguns exercícios que estão na nossa apostila, nosso primeiro desculpa, capítulo 24, lição 24, melhor dizendo, tá bom? E aí são os exercícios resolvidos. A partir da próxima aula, a gente vai resolver os outros exercícios que estão lá, tá ok? Bom, eu agradeço você por ter assistido essa aula. A gente se vê na próxima videoaula. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.